E assim, a minha pergunta é, você esperava, assim, esse acesso que teve no coração, principalmente das Sim, mulheres sim. no Brasil, assim, quando você começou, assim, começou a pregar, ou até a ideia de escrever, você tinha essa noção do que ia acontecer? Não poderia nem jamais imaginar. Na verdade, foi assim uma coisa tão de Deus a minha história com a escrita. Eu sempre gostei das palavras, né? E sempre gostei de escrever. Eu sempre fui uma criança muito falante. Então, eu sempre gostei de escrever diário, escrever agenda e na igreja local eu ministrava. Eu só tinha escrito um livro, que foi o meu primeiro livro, foi um devocional. E aí eu fui para uma conferência em Saddleback, aqui nos Estados Unidos, do pastor Rick Warren. E nesse dia ele contou um testemunho muito forte sobre o pai dele e sobre a história dele com o livro Uma Vida com Propósitos. E ele contou que o pai dele, quando estava morrendo, lá no leito do hospital, bem fraquinho, ele começou a falar de Jesus para a enfermeira. E aí tentaram impedir ele, porque ele estava bem fraco, e ele disse: Não, não, eu quero apenas mais um. Apenas levar mais uma pessoa a Cristo. E aquela história assim, né, Uau. bateu forte ali no meu coração. E assim, mesmo na fraqueza, ele estava ali querendo usar suas palavras, né, pra chegar no coração de alguém. E aí, logo em seguida, ele contou a história do livro Uma Vida com Propósitos. E ele disse que ele escreveu aquele livro e foi é um dos livros, é o livro cristão mais vendido no mundo, né? Acho que até era um livro, até, não sei se ainda é, né? Mas anos atrás era o mais traduzido Em depois da línguas, Bíblia Eu no estive mundo, assim. lá na igreja recentemente, ele apresentou assim uma parede gigantesca, com mais de, sei lá, 80 línguas. É É uma mesmo. coisa assim Um exemplar de cada um. assustadora, uma de cada um. E assim, aí quando ele contou a história, ele disse que ele pediu a Deus. Ele fez uma oração e pediu a Deus que desse alguma coisa pra ele, que aquilo pudesse gerar recursos, para que ele pudesse ser um investidor do reino de Deus. E na época ele dizia assim, que ele precisava trocar um telhado da igreja, ele tinha que contar com um empresário, sabe? E aí ele contou aquela história e casou que naquela época que eu estava na conferência, nós estávamos no processo de construção da igreja, eu era funcionária pública. Eu falava: Deus, meu salário é fixo, eu preciso de algo além, eu também quero ser uma grande investidora. E quando ele contou aquilo, eu falei: Deus, na hora eu orei, eu assim, Senhor, eu não quero nunca que me falte alguma palavra para tocar o coração de alguém. E se isso for, né, uma força motora para que eu também seja uma grande investidora no reino, Deus me dá alguma coisa. Eu nem pensei no livro na hora. Me dá uma ideia, me dá uma. Se o Senhor deu a Rick Warren, me dá também. E eu fiz aquela oração naquele mesmo dia, quando terminou o culto. Nós fomos jantar num restaurante. Nós estávamos em vários pastores. E na minha frente, sentou o diretor da editora. Eu não sabia quem ele era e ele conversou comigo, né? Na época eu já pregava, de alguma forma as pessoas conheciam. Ele fez: Você nunca pensou em escrever? E aí eu fiz: Não, eu escrevo, eu gosto de escrever. Aí ele fez assim: Você gosta de falar sobre o quê? E aí eu falei: Eu gosto de ministrar sobre identidade. Aí ele fez: Você me entrega um material em 3 meses? Aí eu entrego, né? Eu já tinha muita coisa escrita, porque no meu sermão eu escrevo Você bastante no escreve tudo? sermão. Legal. E aí eu organizei, né, tudo que eu tinha de sermão sobre isso, formatei pra linguagem e entreguei a ele. E aí ele disse: Vamos publicar. E quando publicou, foi assim, foi Deus, foi a mão do Senhor. Eu falo, só Deus podia fazer isso. Uma mulher nordestina, 1,60 m. E naquela época a editora praticamente não tinha autora feminina. Agora mais tá aberto, então muita gente publica e tal. Naquela época era bem assim, mais esses escritores internacionais e tudo. Isso, era muita tradução, né? Era muita tradução. Então abriu um caminho assim gigantesco e Deus fez. Então 300 mil cópias assim, só Deus podia fazer isso. E é interessante, sim, porque você tinha vários livros sobre identidade, né? E como você disse, de autores renomados, americanos, Sim. americanas e tal, escrevendo sobre o assunto, né? Mas, e aí às vezes a gente até se pergunta, né? Pra que eu vou escrever sobre isso, né? Tanta coisa já escrita e tal, né? Por que eu vou falar sobre isso e tal? Pode ouvir o outro. Mas, de fato, assim, o que eu acredito que as editoras despertaram há uma diferença muito grande de alguém da terra e da nação escrever para alguém da terra e da nação. Verdade. A realidade, por exemplo, do americano, do inglês, é diferente da nossa realidade. Então, tem
é outro acesso ao nosso coração quando conexão. alguém do nosso povo está escrevendo para nós mesmos, né? Isso é muito importante. Agora, qual foi, assim, os testemunhos, assim, mais marcantes para você desses materiais, assim, né? Tanto desse ou dos outros livros, assim. Desde que eu abri meu coração e expus de fato a minha dor, né, e como superei algumas delas, eu sinto que as pessoas, elas se conectam a mim, às vezes, para isso. Elas querem contar a sua experiência de dor também, o caminho, o processo de cura. Então, assim, eu escuto muitas histórias muito fortes, né, sobre o aspecto e sobre a ótica da superação da dor e também da identidade. Então, assim, uau, eu uma vez estava em Goiânia e recebi uma menina, e ela, na verdade, é a mãe, né? E ela disse assim: a minha filha gosta muito de você, é a única coisa que faz ela sorrir, porque ela tem uma depressão profunda. E quando ela era pequena, os pais se mudaram, né, para morar na Inglaterra por um tempo, 1 ano e pouco. E aí não levaram os filhos, porque na época, enfim, acho que era uma temporada, tentar ajeitar, enfim. E eles ficaram desse tempo aí de 1 ano a 2 anos. E aí a menina, quando ia pra escola, ela chorava muito, porque estava sentindo falta, né, dos pais. E a professora não teve sensibilidade, e pelo contrário, a professora ficava, olha a chorona, com ela na classe. Então, uma professora machucou muito, né, que ela chorava mais, e aí terminou que ela se tornou uma criança triste. A mãe voltou, o pai voltou, mas aquilo marcou a vida dela. E aí ela conta que quando ela tinha 12 anos, encontrou com essa professora, que na época até tinha sido demitida. E quando ela olhou, ela não aguentou, os olhos dela se marejaram e ela falou: você vai chorar de novo? A professora ainda feriu mais uma vez. Foi muito forte. E aí a mãe me procurou e me pedindo ajuda. Aí foi quando ela leu o livro, ela contou da experiência. A menina tinha feito pra mim um jogo americano de crochê, sabe? E aí ela contou o processo dela de precisar perdoar aquela professora, né? De encontrar a liberdade dela em Cristo. E assim, muitas outras histórias de mães que perderam filhos. Muitas histórias eu me lembro de uma, tem algumas que a gente até sublima, de tão forte que é, de um rapaz que me contou que o pai se matou na frente de todos os irmãos e disse que a culpa era deles. Meu Deus. Sabe? Ele carregava aquilo, então por causa disso, uma das irmãs não conseguia falar, ela ficou muda, né? E aí… Ficou literalmente muda, E aí ele disse que o processo de cura dela veio através disso também, do livro.